Boas-vindas a mais um encontro nosso aqui. Nessa aula de caixa de questões, a gente vai trazer um tema essencial aqui para vocês, que é o tema de entes da administração pública, organização administrativa, mas em forma de questão, tá? A questão está aí na tela de vocês, mas antes disso, a gente vai falar um pouquinho sobre a organização administrativa. A administração pública direta, ela é formada pelos entes previstos lá na Constituição Federal, União, Estados, Municípios e Distrito Federal. Só que existe um número muito grande de atribuições que estão lá nos artigos 21 e seguintes da Constituição Federal, mais a saúde, mais a segurança, mais educação e etc. Então, o Estado se vê com muitas atribuições dentro da sua asa ali de coisas que ele precisa fazer, da asa, tá? Falando asa. Asa mesmo de asa, tá? Dentro do guarda-chuva de atribuições do Estado, tá? É isso que eu quis dizer. E aí, de há muito tempo, mas a Constituição Federal também prevê isso, a possibilidade, então existe a previsão da possibilidade de os entes da administração pública direta, ao verificarem a necessidade de especializar, de fazer uma atividade mais específica, então a administração pública, a Constituição Federal previu essa possibilidade de criar um ente que vai realizar essa atribuição específica. Então, a gente tem duas maneiras, duas formas de organização administrativa. Uma organização concentrada, e uma organização centralizada. Para não confundir, vamos falar direto do ponto aqui, para não ficar uma aula muito grande, tá? Eu ia num ponto teórico lá de órgão, teoria do órgão e tal, mas ia ficar uma aula muito grande, porque a intenção aqui é a gente entender o mínimo para a gente conseguir fazer a resposta. Então, centralização, duas formas. Descentralização. Beleza? A centralização é a execução da tarefa, da atribuição, direto pelo ente da administração direta, por órgãos e agentes próprios. Está aparecendo aí? Órgãos e agentes próprios. Beleza? E aí, agora sim, dentro da centralização, isso não impede, olha só, eu vou colocar em outra cor agora. Centralizado. Então, o município vai prestar diretamente a atividade de saúde, tá? Ele vai ter com agentes públicos concursados próprios dentro do seu quadro de servidores públicos realizando a atividade. Beleza. Isso não impede que dentro do ente possa existir divisão interna com a criação de órgãos específicos. A criação de órgãos, tá? Dentro do próprio ente, tá?
dá-se o nome de desconcentração. Então, lá em cima é descentralização e aqui é desconcentração. Então, criação de órgãos dentro do mesmo ente da administração, direta ou indireta, desconcentração. E o que é a descentralização administrativa? É a administração pública ou o Estado criar pessoa jurídica específica para realizar aquela atividade. Então, existe a criação de uma outra pessoa. É uma outra pessoa que realiza a atividade, não é o próprio ente da administração indireta. Então, a gente pressupõe a existência de duas pessoas distintas. Uma, que é o ente da administração direta, e a outra, o ente da administração indireta. Não existe, presta atenção, não existe hierarquia entre o ente da administração direta e indireta. Existe vinculação. Tudo bem? Beleza. A gente vai encontrar uma certa divergência na doutrina, mas em relação... Quais são os entes da administração indireta? São autarquia, fundação, sociedade de economia mista e empresa pública. Tá? São 4 entes. Ok? Beleza. Vamos lá. Agora a gente tem uma outra questão. A questão de que, para a autarquia, a lei cria o ente. A lei cria a autarquia. Certo? Para os demais, a lei autoriza a criação. Isso cai em prova, cai bastante em prova, é uma distinção importante. Tá? Beleza. O que acontece com esses entes da administração indireta? Qual que é a principal... que a gente falou lá de desconcentração, lá no início até quase fui viajar um pouquinho no tema, mas o que acontece com as características desses entes da administração indireta? O principal, a gente tem outras características, mas eu vou falar principal. Eles têm personalidade jurídica própria. Ou seja, são entes totalmente distintos. Por exemplo, se a gente tem a União que, por uma atribuição constitucional, vai cuidar do regime geral de previdência social, com a criação da autarquia do Instituto Nacional do Seguro Social, se eu tiver algum prejuízo no regime geral de previdência social, eu não vou propor ação contra a União, embora constitucionalmente ela tenha essa atribuição. Por quê? Porque com a criação de uma autarquia com personalidade jurídica própria, o que vai acontecer é que se eu propor ação contra a União, ela é parte ilegítima. Então, isso é um efeito bem prático e simplório, mas é um exemplo que demonstra que existe uma pessoa jurídica com uma autonomia, que é a outra característica, a autonomia administrativa. O que é essa autonomia administrativa? Ela tem sua própria grana, tem seu próprio dinheiro, faz seus próprios concursos, faz suas próprias licitações. Como eu disse, não existe hierarquia. Mas existe vinculação.
Então, não existe hierarquia entre o INSS e a União, para manter o mesmo exemplo. Mas existe vinculação ao Ministério da Previdência, ou Trabalho e Previdência, ou Ministério da vez, né? E existe, então, nessa hierarquia, uma tutela administrativa, que é um controle finalístico. A União, por meio do seu ministério, nesse exemplo, vai verificar se o INSS segue o seu controle finalístico, tá? Beleza. Vamos falar um pouquinho de autarquias. O que são autarquias? Elas são pessoas jurídicas de direito público com criação por lei específica. A gente falou que ela é diferente, né? As outras são autorizadas por lei, elas são criadas por lei. Como elas têm autonomia administrativa, que a gente acabou de ver, ela tem um patrimônio próprio, ela realiza seus próprios concursos públicos, faz suas próprias licitações. Só que olha só, anota isso aqui. A autarquia tem como principal finalidade, ó, a autarquia. Ela tem como principal finalidade um serviço público. Finalidade de serviço público. Então elas não são, as autarquias não são entes da administração indireta adequadas para a exploração de algum tipo de atividade econômica. Beleza? Então, o exemplo que eu já dei, o INSS é o melhor exemplo que eu posso dar aqui para vocês. Beleza. O que o STF já decidiu? Olha só. Na ADI 2167, o STF decidiu que é vedada a aprovação prévia pela Assembleia Legislativa para nomeação de dirigentes, exceto agências reguladoras, que são autarquias também com alguma regulação especial. Então, as agências reguladoras, elas têm uma lei específica, lei que regulamenta, salvo engano, é 13848, que regulamenta as agências reguladoras. E no STF eles decidiram, então, que é vedada a aprovação por Assembleia Legislativa para nomeação de dirigentes, exceto nos casos de autarquias com algum tipo de regime especial, especificamente, no caso, agências reguladoras. Na ADI 1949, o STF falou assim, ó, se o Estado criar, por exemplo, uma autarquia no âmbito estadual, lógico, então o Estado vai descentralizar a sua atividade, vai criar uma pessoa jurídica para prestar um serviço público, como a gente viu, o adequado para isso é uma autarquia, então ele vai lá, cria por lei, é uma lei específica que já cria, não autoriza a criação, e fala assim, ó, para a exoneração dos dirigentes dessa autarquia é necessária a aprovação legislativa. O STF decidiu que essa exigência, na ADI 1949, para exoneração, a aprovação legislativa é inconstitucional, porque viola a separação de poderes. Beleza? Beleza. Então essa é a prévia aqui que a gente sempre faz antes das nossas questões, certo? Beleza. Vamos apagar? Apagou aqui. Vamos pôr amarelo aqui para ficar legalzinho. E agora a gente vai para a questão. João, após ser nomeado governador do estado Alfa, decidiu realizar uma ampla reforma administrativa nas autarquias estaduais. Primeiras medidas. Encaminhou para a Assembleia Legislativa projeto de lei complementar propondo alterações na estrutura da agência reguladora. Então, a agência reguladora, a gente viu que ela é uma autarquia. E o que a gente viu? Que ela tem um regime especial e que, para este caso,
específico, pode existir aprovação legislativa para dirigentes, certo? Beleza. E o Instituto Estadual do Meio Ambiente. Ambas autarquias estaduais. Então, a outra é uma autarquia comum, certo? O projeto aprovado e convertido em lei estabeleceu que os dirigentes da agência reguladora, certo? Terão um mandato de 4 anos, sendo necessária a aprovação prévia em Assembleia Legislativa para a sua nomeação, podendo ser exonerados por decisão exclusiva do Poder Legislativo, em caso de improbidade administrativa. Então aqui a gente tem uma outra nuance que a gente acabou não colocando, que é a ofensa ao direito de ação em caso de improbidade administrativa, que tem regulamento por lei própria e pela Constituição Federal. A Constituição Federal vai ter regulamento no 37, parágrafo 4º ou 5º, e a gente tem a Lei 8429 de 92, que vai regulamentar a improbidade administrativa. Beleza. Então aqui a gente tem um erro, um problema na lei, certo? Os dirigentes do Instituto também precisarão de aprovação da Assembleia Legislativa para nomeação, mas ela não é uma agência reguladora. Então não pode porque é inconstitucional. Também precisarão de aprovação para a Assembleia Legislativa. Então a gente tem um problema aqui. Poderão ser exonerados livremente pelo governador. A princípio isso está correto. Vamos ver para as... Determinou que ambas as autarquias deverão adotar o regime seletista para seus servidores. Qual que é a questão? A gente está fazendo essa aula aqui após o julgamento da ADI 2135. E na ADI 2135 foi definido lá em uma medida cautelar que o regime jurídico único... Primeiro, a redação original seria de adoção do regime jurídico único na Constituição, certo? Artigo 39, caput da Constituição Federal. Houve uma emenda constitucional e por um vício formal, em uma medida cautelar na ADI 2135, o STF determinou que voltaria à redação original, ou seja, sem a redação alterada pela emenda 19 de 98. Então, o STF determinou assim, por um vício formal, volta o regime jurídico único, porque a emenda 19 de 98 tinha instituído a possibilidade de próprio ente fixar o seu modo de reger os contratos dos seus empregados ou servidores públicos. Certo? Vamos lá agora. Como isso caiu, então quer dizer que o regime seletista pode, por causa do entendimento da ADI 2135. Fechou? Fechou? Então esse é um adendo importante para a gente seguir para as alternativas. Bom, vamos lá nas alternativas. Então, o que a gente tem é o seguinte. A exigência de aprovação prévia pela Assembleia Legislativa para a nomeação dos dirigentes é inconstitucional tanto para a agência reguladora quanto para o Instituto. A gente viu que para a agência é ok. Opa, eu vou mudar de cor aqui para ficar vermelho. Tá? E para o Instituto não pode. Fundamento ADI, ADI 2167, que a gente acabou de ver. Quase que eu falei 2137. 2167, tá? Então, ADI 2167. E aqui, então, a alternativa A está errada. Alternativa B, a previsão de exoneração dos dirigentes da agência reguladora por decisão exclusiva do Poder Legislativo é constitucional. A gente já viu que na ADI 1949, isso está errado, tá? E essa parte aqui, que eu vou destacar agora em amarelo, ela é muito importante para vocês não caírem em pegadinhas, tá? Vou ressaltar agora. As provas da FGV têm muito essa característica.
eles colocam uma justificativa. Se você está na dúvida, né, eles colocam uma justificativa muito boa. Fala, pô, realmente uma agência reguladora tem que ter maior autonomia. Então, me parece que essa justificativa é muito boa, então acho que isso aqui está certo. Isso é uma pegadinha, tá? É muito comum que eles coloquem um fundamento muito legal para justificar uma alternativa errada. E às vezes a gente acaba caindo, beleza? Então, não é também a B. Alternativa C. A adoção do regime seletista para servidores de ambas as autarquias é inconstitucional. A gente viu que teve julgamento na ADI 2135 e caiu a medida cautelar que existia, por isso, errada, pois a Constituição exige expressamente regime estatutário. Então, beleza, essa está errada. Alternativa D. A lei está parcialmente correta apenas quanto à necessidade de aprovação prévia pela Assembleia Legislativa para a nomeação dos diretores dos dirigentes da agência reguladora, por se tratar de agência, tendo essa seção reconhecida pelo STF. Essa, a princípio, está correta. Então, vou deixar um pontinho aqui, porque a gente, mesmo achando que essa está correta, a gente tem que ler a E, para tirar a dúvida. A possibilidade de livre exoneração dos dirigentes do Instituto é constitucional, pois apenas as agências reguladoras possuem mandato fixo para os seus dirigentes. Tá? Então, esse é o motivo pelo qual a gente sempre tem que ler. Na súmula 25 do STF, diz o seguinte: a nomeação a termo não impede a livre demissão, pelo presidente da República, do ocupante de cargo de dirigente de autarquia. Então, quer dizer que isso pode ser considerado como constitucional, sim. E as agências reguladoras, pela Lei 9986, elas têm um mandato, os dirigentes têm um mandato fixo de 5 anos. Então, o que a gente vai ter que ver? Fazer uma análise mais aprofundada da alternativa D. E a alternativa D fala que a lei está parcialmente correta apenas quanto à necessidade de aprovação prévia pela Assembleia. Só que olha só, o que ele falou, o que ele está falando, que essa parte de nomeação e exoneração livremente pelo governador. E isso aqui, de acordo com o que a gente viu, está correto por causa da súmula 25. Então, a livre exoneração pode ocorrer conforme súmula 25. Então, essa aqui está incorreta, gabarito alternativa E. Então, basicamente, é isso que a gente tem para a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado e a gente se vê na próxima.